artigo científico. Então, temos ali que nós precisamos saber o que nossa pesquisa. Nós precisamos elaborar na nossa pesquisa o problema de pesquisa, é a pergunta de pesquisa. Depois, nós precisamos, a partir da pergunta, elaborar o objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral e específico, nós precisamos de verbos. Eles precisam começar com verbos. Esses verbos, existe uma lista específica de verbos associados ao processo de ensino-aprendizagem que podem e devem ser utilizados para que nós possamos nortear os nossos objetivos voltados à produção do conhecimento. Esse é o grande objetivo do artigo científico, é produzir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos existentes e então encorpar, fornecer novos dados relevantes para o campo de pesquisa que está sendo estudado no artigo de vocês. Eu trouxe aqui então rapidamente esses slides sobre a taxonomia dos objetivos educacionais, conhecidas também como taxonomia de Bloom, porque foi Bloom quem dirigiu, ele e demais pesquisadores, né, e outros pesquisadores dirigiram todo um estudo científico para identificar quais eram os verbos e quais os verbos ideais que poderiam ser utilizados para definir os tipos de aprendizagem, de determinados tipos de... na verdade, é uma hierarquia de verbos que podem elencar o aprendizado, tá? Então, basicamente é isso. É um grupo de objetivos. Posso usar qualquer objetivo qualquer verbo para objetivo geral específico? Não, não pode. O ideal é que vocês utilizem os verbos que estão na taxonomia de Bloom. Os verbos que estão na taxonomia dos objetivos educacionais, tá? Vamos ver um pouquinho sobre o que é isso. Então, a taxonomia dos objetivos educacionais, também popularizada como taxonomia de Bloom, é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Já vamos ver por que ela é hierárquica, tá? Foi um resultado do trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, lideradas por Benjamin Bloom, no ano de 1956. Essa classificação hierárquica foi proposta por Bloom, dividiu as possibilidades de aprendizagem em 3 grandes domínios, que são o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O cognitivo, ele abrange a aprendizagem intelectual. O afetivo, ele abrange os aspectos de sensibilização e gradação de valores, né? Ética, respeito, responsabilidade, valores. O psicomotor, ele abrange as habilidades de execução de tarefas que envolvem o aparelho motor. Por exemplo, como o Bloom, ele era psicólogo e ele era também um pedagogo, ele moldou essa taxonomia toda para processos de ensino-aprendizagem de crianças. Mas ela é muito mais do que isso. Depois, quando ela começou a ser difundida, e começou a se perceber de que não é somente para crianças. Por isso tem uma ênfase muito no psicomotor, que se dá normalmente no processo de alfabetização, de recorte, colagem, sabe? É aquela coisa bem de pedagogia mesmo. Mas nós podemos utilizar também a taxonomia de Bloom para os nossos artigos científicos, pois eles são um processo de ensino e aprendizagem também, de construção do conhecimento, de consolidação de ideias que surgem a partir dos artigos científicos. Então, é inerente ao artigo científico o processo de ensino e aprendizagem. E nós vamos ver que esses objetivos, eles se aplicam muito bem, não só ao processo de ensino e aprendizagem de crianças, de jovens e de adultos, como também para a academia científica, para os nossos artigos, tá? Vamos para o próximo slide, então. A teoria explica que cada um destes domínios envolve diversos níveis de profundidade de aprendizagem. Então, cada verbo, ele nos delimita níveis de profundidade na aprendizagem, por isso ele é hierárquico. Por este motivo, a classificação de Bloom é considerada uma hierarquia.
Isso significa que cada nível é mais complexo e mais específico do que o anterior. Destes 3 domínios que a gente acabou de ver, somente o primeiro foi implementado em sua totalidade, ou seja, ali do cognitivo, afetivo e psicomotor, somente o cognitivo que foi consolidado como uma ideia e como um grupo, um agrupamento de objetivos por Bloom. Depois nós temos essas ideias, os outros, o afetivo e o psicomotor, foi desenvolvido por outros autores até bem contemporâneos. Mas a ideia de Bloom mesmo foi consolidada somente no domínio cognitivo. A taxonomia de Bloom, do domínio cognitivo, então, que é a que está consolidada, é estruturada em níveis de complexidade crescente, o que significa que para adquirir uma nova habilidade que pertence ao próximo nível, o indivíduo precisa ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Então, para eu avançar no conhecimento, para eu ampliar o meu conhecimento e atingir novos graus de complexidade crescente sempre, né, ascendente, sempre crescendo, eu preciso consolidar o verbo, no caso, o conjunto de verbos anterior, que pertencem ao nível anterior, tá? Este é o Benjamin Bloom, o retrato dele, ele é um americano, nascido nos Estados Unidos, nascido em Lansford, em 1913, ele faleceu em 1999, com 86 anos, em Chicago. Ele se formou, ele estudou na Universidade Estadual da Pensilvânia e também na Universidade de Chicago. Ele trabalhou como psicólogo, pedagogo e professor universitário na Universidade de Chicago. Ele recebeu o prêmio Thorndike, que é um prêmio da Sociedade, da Associação Americana de Psicologia, concedido a receptores vivos, a pessoas vivas, né, por realizações substanciais na carreira em psicologia educacional. Este, então, é a pessoa que criou e leva o nome, né, a taxonomia leva o nome dele, e ele era responsável pela comissão de multi-institucional, constituída por pessoas de diversas instituições de ensino, mas ele foi responsável, então, pela criação desse conjunto de domínios que resultaram num conjunto de verbos que nos orientam, então, a fazer os nossos objetivos geral e específicos. A finalidade da taxonomia de Bloom é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo, que englobam a aquisição do conhecimento, competências e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, todo professor, normalmente, ele vai estipular objetivos para as suas aulas. Nenhuma aula, ela é elaborada pela vontade do professor. Existe uma ordem, normalmente cronológica, para a criação do conhecimento. Ou seja, quando o professor ele cria uma aula, ele cria uma disciplina, por exemplo, como vocês têm a ementa da disciplina, né, da nossa disciplina de seminários de pesquisa. Se vocês forem lá na ementa, vocês vão ver que tem a ementa, que é o que trata a disciplina. Vocês vão ver que dali tem objetivos geral e também tem objetivos específicos. Vocês vão ver que existe uma metodologia para essa disciplina. Então, ou seja, existe todo um pensamento, inclusive de ordem cronológica, para a aquisição do conhecimento. Para a nossa disciplina, que é sobre seminário de pesquisa, eu não posso já chegando aqui, pessoal, método é isso, existe esse tipo, isso do estudo de caso, existe pesquisação, existe survey, existe método misto, e é isso. Não é assim. O conhecimento, ele se dá através de uma construção. Então, eu não posso falar sobre artigo científico sem falar sobre resumo, que é o primeiro item que vai no artigo, sobre o título e resumo, que são os primeiros itens, depois sobre a introdução. Dentro da introdução, a gente está tratando sobre a taxonomia de Bloom, porque os objetivos, eles fazem parte da introdução, e a taxonomia faz parte do objetivo, ou seja, os verbos fazem parte do objetivo. É inerente aos objetivos ter um verbo, começar com um verbo. Eu preciso apresentar a taxonomia de Bloom para vocês. Não posso passar por cima dela, ou somente colocar uma tabelinha ali para vocês com os verbos.
e não explicar por que nós utilizamos esses verbos. Isso é a construção do conhecimento. Isso faz parte da construção do conhecimento de vocês. Então tem uma ordem cronológica para isso. Eu não posso inventar. A mesma coisa serve para os objetivos e serve para a taxonomia, serve para a construção desses verbos e da associação deles à produção do conhecimento. Eu espero que tenha ficado o que eu esteja me fazendo entender, pessoal, tá? Como é uma videoaula, infelizmente eu não posso perguntar. Vocês estão entendendo, pessoal? Tem alguma dúvida? Isso me machuca um pouco, porque eu gostaria muito da participação de vocês, para construirmos o conhecimento em conjunto, mas não é possível, né? Então, seguimos com a nossa aula. Aqui eu tenho o desenho da taxonomia de Bloom. Ele é um pouco complexo, mas, porque tem muita informação, até nem dá para enxergar direito, mas depois calmem, que a gente vai observar outra figura que nos exemplifica de maneira muito mais clara como é que funciona a taxonomia de Bloom. Mas aqui vocês vejam que tem uma estrela no centro. Essa estrela, e também tá em espanhol, tá? Essa lista aqui até nem achei em português, eu achei um desenho bastante original, então justamente não quis usar essa figura. Mas nós temos aqui, então, a área do conhecimento, a área da compreensão, a área de aplicação, a área de análise, síntese e avaliação, que é avaliação, não sei dizer o que é avaliação, se é avaliação ou se é evolução. Teria que ver. Mas essas palavras aqui, essas áreas aqui, elas norteiam um conjunto, não sei se dá para observar, que elas norteiam um conjunto de verbos. E aqui eu tenho as atividades que propiciam que esses verbos eles sejam contemplados dentro da área, dentro desta área de conhecimento aqui, que seria a parte de análise. Certo? A mesma coisa funciona para todos os outros. Ou seja, como são as formas que eu posso utilizar para atingir estes verbos aqui. Ou seja, para fazer uma aplicação, ou seja, um trabalho prático, eu utilizo os verbos organizar, generalizar, dramatizar, preparar, produzir, elegir, que seria, também não sei o que é elegir, teria que ver depois, pessoal, ou vocês procurem no Google Tradutor aí, que significa elegir, tá? Pintar, mostrar, dibujar, desenhar, solucionar, aplicar, bocetear, também não faço ideia do que é, mas nós temos aqui, então, esse conjunto de verbos, o ideal é que essa figura estivesse em português, né? Mas eu achei que ela contemplava, como ela é ela faz parte de um dos desenhos originais, eu não quis mudar a figura, tá? Mas depois, mais pra frente, a gente vai ver uma em português que a gente vai entender, tá? Aqui eu tenho, então, as formas como eu faço para atingir esse objetivo aqui, que é esse nível de conhecimento, que é a aplicação. Então, vejam que primeiro eu preciso, como ela é hierárquica, eu preciso primeiro atingir um nível de conhecimento para depois o outro, eu começo no 1, que é o nível de que é a área do conhecimento. Depois que eu conheço, eu compreendo. Para compreender, primeiro eu preciso conhecer. Vejam como realmente ela tem uma ordem específica. Depois que eu conheço, eu posso compreender. Depois que eu conheço, eu sou capaz de compreender. Depois que eu compreendo, eu aplico. Eu não tenho como aplicar sem conhecer ou sequer sem compreender. Depois que eu conheço, compreendo e aplico, eu analiso. Depois que eu analiso, eu sou capaz de fazer uma síntese. Depois da síntese, eu sou capaz de evoluir. Concluir a partir de todo esse conhecimento adquirido e desenvolvido. Ou seja, eu não só adquiro conhecimento, mas eu apreendo, com 2 Es. Apreendo. Eu aprendo, mas mais do que aprendo, eu compreendo, eu aplico, eu analiso e eu sou capaz de elaborar uma síntese acerca desse conhecimento aprendido.
Então vejam como realmente ela tem uma ordem cronológica, tem uma ordem de hierarquia do conhecimento, de como eu posso aprender esse conhecimento. E aqui ele oferece as formas de como atingir este nível de conhecimento. O nível 1, que é o conhecimento, ou 2, ou 3, ou 4, e assim sucessivamente. Esses verbos aqui, eles compreendem o domínio cognitivo, que foi o primeiro que foi concluído, então, por ele, pelo Bloom. Aqui, então, nós temos de que forma funciona o domínio cognitivo, então. As habilidades no domínio cognitivo tratam do conhecimento, compreensão e o pensar sobre um problema ou fato. Não vou ler, senão vai ficar muito comprido, tá, pessoal? Mas, basicamente, ela possibilita, então, que o indivíduo trate o conhecimento, compreenda e pense sobre um problema ou um determinado fato, através do conhecimento, da compreensão, da aplicação, análise, síntese e avaliação. Evaluação ali, então, avaliação, onde ele é capaz de julgar com base em evidência interna ou em critérios externos. E se nós pensarmos bem, realmente, num artigo científico, nós seguimos todos esses passos. Porque, primeiro, nós precisamos conhecer os fatos e as evidências já apresentadas até então, que é o quê? O referencial teórico. Que eu preciso, então, eu faço a memorização dos fatos, de padrões de procedimentos e de conceitos já existentes, que é aqui o conhecimento. Depois eu compreendo tudo isso, né? Que compreender quer dizer o quê? Imprimir significado, traduzir, interpretar problemas, instruções e extrapolar isso, né? Extrapolar significa pensar além do que já existe. Depois eu aplico, utiliza o aprendizado em novas situações. Ou seja, eu vou pegar tudo que eu observei no meu referencial teórico, no conteúdo já existente sobre o tema que eu vou abordar, e vou aplicar na minha pesquisa, na minha realidade, no meu contexto. É ou não é assim que funciona? Quando vocês decidem fazer um artigo científico, vocês vão partir de um problema específico da realidade de vocês, ou de uma empresa que vocês trabalham, ou da empresa que é da família, ou do comércio local, ou da empresa de um amigo que vocês têm acesso, que está enfrentando um problema que precisa ser resolvido, de uma série de uma associação, de uma escola, enfim, de uma série de questões que vão envolver novas situações para a aplicação daquele conhecimento que eu adquiri. A análise, então, a próxima etapa é a análise dos elementos de relações e de princípios da organização. Eu vou juntar tudo, pessoal, na minha análise. Eu vou juntar o conhecimento a partir do referencial teórico, vou juntar com os dados que eu coletei da minha realidade e vou analisar como tudo aquilo ali se relaciona, como os fatos que eu observei ou que eu coletei se relacionam com a teoria. Depois, na síntese, eu estabeleço padrões, porque aí, nos meus resultados, não basta só eu analisar os meus resultados, verificar se acontece ou não determinado fator que diz que a teoria aponta, mas eu preciso saber como isso impacta na realidade que eu estou observando, no meu objeto de estudo. Isso tem reflexo? Não tem reflexo? O que acontece a partir disso? Não basta somente identificar, eu preciso estabelecer padrões, eu preciso relacionar e escrever. Essa é a minha capacidade de síntese. Depois, na avaliação também, eu julgo com base em evidência interna e em critérios externos. Eu vou considerar todos esses fatores para fazer as minhas considerações finais. Então, aí, nas minhas considerações finais ou conclusões, eu vou eu vou julgar. Não, eu ia dizer estabelecer critérios, mas não é essa. Eu vou julgar, de fato, se aquilo acontece ou não, se a teoria se aplica ou não ao meu objeto de estudo. Se deu certo ou não, se ela se aplica ou não, quais são os pontos que precisa melhorar no meu objeto de estudo para se adequar ao que a teoria propõe, por exemplo. Enfim, vai depender da situação que eu vou encontrar ali dentro do meu artigo científico. Uma observação importante é que está em andamento a discussão sobre a criatividade substituir a síntese.
que aí seria um processo muito mais que envolveria muito mais criativo do que propriamente uma síntese. Mas isso ainda está em discussão. Como é uma teoria, ela pode evoluir, ela pode se modificar, mas ainda não existe nada muito concreto em relação a isso, até porque a taxonomia ela já é consolidada, né? Mas nós vamos ver mais para diante que existem muitas críticas com relação à teoria também. Ela não é algo estanque, ela tem questões também que podem ser analisadas para que ela possa evoluir também. Depois nós temos aqui a questão do domínio afetivo, que na hierarquia de Bloom, o domínio afetivo trata de reações de ordem afetiva e de empatia, e ele é dividido em 5 níveis, que são recepção, resposta, valorização, organização e internalização de valores. E aí nós temos, eu não vou ler também, vou deixar nos slides se vocês quiserem olhar. Normalmente o afetivo e o psicomotor são domínios que nós não entramos porque eles não serão contemplados nos artigos científicos. Então nós não vamos normalmente utilizar esses objetivos. O que nós vamos utilizar é o domínio cognitivo mesmo. São esses objetivos que nós vamos utilizar. Mas eu trouxe aqui o afetivo e também trouxe o psicomotor porque eles fazem parte da teoria também. Então não posso suprimir eles, fingir que eles não existem. Então por isso eu trouxe eles. Mas nós vamos entrar a fundo neles, tá? Então esse também é o domínio psicomotor. Como eu já comentei, ele é na hierarquia de Bloom, ele trata de habilidades relacionadas a manipular ferramentas ou objetos. Relacionado a mais a parte infantil mesmo de desenvolvimento psicomotor, como recorte, colagem, segurar o lápis de maneira firme, a escrita, enfim, desenvolvimento psicomotor, né? A parte também de lateralidade, motricidade fina, motricidade ampla, são coisas que nós trabalhamos na parte, por exemplo, do magistério, para desenvolver na criança em processo de aprendizagem inicial, que seria a alfabetização, para ela poder ter uma escrita firme, ter a letra, independente da letra ser cursiva ou não, ou ser a letra pegada ou ser letra solta, não interfere, para que ela saiba segurar o lápis com firmeza, para que ela saiba recortar, para que ela saiba fazer bolinhas com as mãos, que chama motricidade fina, isso chama motricidade fina. Motricidade ampla são aquelas trabalhadas em atividades de pátio, por exemplo, como pular amarelinha, pular corda, correr, praticar exercícios, atividades físicas. Essa é a motricidade ampla, que vai trabalhar a lateralidade, vai trabalhar outros aspectos da criança, que ela possa se movimentar de maneira ampla. E fina são essas habilidades mais finas, né, como recortar, colar, essas coisas. Mas isso está muito mais atrelado ao ensino, à educação infantil. Por isso não entra na questão dos artigos científicos. Bom, como eu comentei com vocês, existem muitas revisões e críticas à teoria da taxonomia de Bloom. Então nós vamos ver quais são. Uma das questões sobre o trabalho de Bloom é a existência ou não de uma hierarquia estrita e sequencial. Ou seja, eles acreditam que talvez não seja propriamente uma hierarquia, não tenha que seguir aqueles passos específicos ali, que a gente viu do conhecimento, da compreensão, enfim, que alguns autores acreditam que não é obrigatório seguir aquela ordem. Então, talvez não seja uma hierarquia. A classificação foi mais tarde revisada por diversos cientistas, como Lauren Anderson, David Craftwood, coautor do trabalho original, que são coautor do trabalho original. Essa nova classificação apresenta mudanças, como colocar síntese em um nível mais elevado do que a avaliação. Então, a gente ainda tem muitas modificações. É uma teoria bastante ampla e vem sendo discutida, porque a teoria de ensino-aprendizagem ela é contínua. As pessoas evoluem, o próprio processo de ensino-aprendizagem evolui, precisa evoluir para acompanhar a sociedade, né, como a sociedade se desenvolve. Então, nós temos diversas questões envolvidas aí e críticas também. Como todas as teorias da administração, por exemplo, nós temos TGA lá, cada teoria tem as críticas à sua época, enfim, a como as teorias lidavam com cada situação. Umas eram mais radicais, as outras olhavam o funcionário como se fosse uma máquina, enfim. A mesma coisa acontece com essa teoria educacional. A teoria baseia-se no fato de que o indivíduo somente pode compreender e aplicar um determinado conceito depois de conhecê-lo. Nesse sentido, a taxonomia não é simplesmente um modelo de classificação, mas uma
possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos, seguindo os níveis de complexidade e objetivos planejados e desejados. Então, retomando a ideia aqui original da teoria, que é ter uma organização hierárquica, onde o indivíduo primeiro precisa, para atingir um determinado nível, ele precisa cumprir o nível anterior. A taxonomia permite também identificar qual o verbo mais indicado a se utilizar na elaboração de um objetivo de aprendizagem, tendo em vista o comportamento que se espera observar no indivíduo, organizando os objetivos de maneira de aprendizagem em 6 níveis e por ordem crescente de complexidade. Vamos ver, então, quais são esses 6 níveis. Aqueles que nós tínhamos visto na figura anterior, mas como eu comentei, é muito mais claro agora, né? Então, ali nós temos a taxonomia de Bloom, com o desenvolvimento cognitivo, que foi o único, com o domínio cognitivo, que foi o único finalizado por Bloom, e aqui nós temos as áreas do conhecimento, da compreensão, da aplicação, análise, síntese e avaliação. E a que se referem cada uma delas? Ó, o conhecimento refere-se à habilidade de recordar, definir, reconhecer ou identificar uma informação específica a partir de situações de aprendizagem anteriores. E quais são os verbos que contemplam isso? Essas habilidades. Apontar, definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, relatar, repetir, nomear, sublinhar. Estas são as listas de verbos recomendadas para cada área do domínio cognitivo. Certo? Vamos ver aqui, normalmente, o que nós utilizamos é analisar, né? Analisar, investigar, examinar. Normalmente são esses que nós utilizamos. Eles fazem parte da área de análise. Refere-se à habilidade de estruturar uma informação, separando as partes das matérias de aprendizagem e estabelecer relações, explicando-as entre as partes constituintes. Não é isso que nós fazemos no artigo? Nós não pegamos um ou dois temas e nós construímos conhecimento relacionando esses objetos, essas partes, no caso das matérias de aprendizagem? É isso que nós fazemos num artigo científico. Por isso a importância, mas às vezes eu não quero me repetir, não quero usar só analisar. Qual é o outro verbo que eu posso utilizar? Consulto, então, a taxonomia de Bloom para ver qual é o verbo mais adequado para o meu objetivo, para o objetivo que eu quero alcançar. Certo? Essas foram as referências bibliográficas utilizadas na nossa aula de hoje. Muito obrigada. E era isso, então, pessoal. Basicamente é isso da nossa aula de hoje, sobre a taxonomia dos objetivos educacionais. Até a próxima aula, então.